webinar de fim de ano, para falar um bocadinho de metas e objetivos. Antes de entrarmos diretamente aqui no tema, só fazer aqui uma breve apresentação. Para quem não me conhece, já devem ter visto, o meu nome é Flávio Pinheiro. Eu, além de ser consultor aqui na OVEI, também sou certificado em coaching, portanto sou coach profissional, já tenho cerca de 1000 horas, 900 e tal, mas 1000 horas de prática, portanto já fiz aqui umas quantas sessões, já participei também com uma empresa de coaching, portanto tenho aqui já alguma experiência na área e pronto, acima de tudo estamos numa fase em que normalmente fazemos sempre aqui muitas resoluções de fim de ano, muito aquele mindset, né, do ano novo, vida nova, queremos mudar as coisas, só que às vezes nem sempre depois o ano corre como nós queremos. Então o objetivo aqui é um bocadinho falar metas e objetivos e, acima de tudo, partilhar convosco algumas estratégias e algumas ferramentas para de facto conseguirmos cumprir com esses objetivos e fazer as coisas de uma maneira um bocadinho menos, se calhar menos estressante, menos ansiosa e ao mesmo tempo conseguir cumprir com esses objetivos. Então, falando aqui um bocadinho por alto qual é que vão ser os objetivos aqui do nosso webinar, para ir enquadrando um bocadinho qual é que vai ser o conteúdo e para perceberem um bocado a dinâmica do mesmo. Vamos falar um bocadinho sobre uma mudança de mindset para a concretização de metas e objetivos e o que é que eu quero dizer com isto do novo mindset. É percebermos o que é um conceito que se chama a trivialidade da excelência, perceber um bocadinho o que é que isto quer dizer e também qual é que é a importância de uma boa rotina. Eu sei que ao início, se calhar, vocês olham para estes dois pontos e começam a pensar, ok, mas Flávio, o que é que a excelência e a rotina têm a ver com objetivos? Pronto, o que eu vos peço é um bocadinho de mente aberta, pode parecer duas peças do puzzle que não encaixa, mas se tudo correr bem, no final vão perceber onde é que encaixam e que faz sentido estarem aqui e que é importante dar primeiro este contexto e este mindset para depois a parte dos objetivos e do plano de ação fazer mais sentido. Depois vamos falar sobre definir objetivos, uma estratégia mais do que SMART, já vamos perceber o que é que isto significa, embora para alguns provavelmente SMART já vos diz alguma coisa, e criar um plano de ação. Vou fazer aqui um exemplo prático que eu criei, também para perceber um bocadinho a dinâmica e para perceberem como é que se pode aplicar a ferramenta que eu preparei para vocês e depois também para cada um pegar nesse exemplo e poder adaptar a si próprio e fazer esse próprio plano. E por fim, como é que nós podemos acompanhar esse plano de ação com uma coisa que se chama medidores de sucesso? Portanto, vamos perceber um bocadinho o que é isto e para que é que eles servem e como é que eles são importantes para de facto conseguirmos implementar e concretizar o plano de ação para atingir depois cada um de nós as suas metas e os seus objetivos. Portanto, estamos quase a chegar aqui à contagem final, né? Ao 3-2-1-2023 e antes de chegarmos a essa parte e cada um de fazer objetivos, vou parar aqui um bocadinho a apresentação só para fazer aqui uma dinâmica convosco e vos perguntar o seguinte. Gostava que aqui no chat, colocassem aqui no chat, quem daqui, quando estamos ali naquela contagem crescente, muitos de nós a comer as 12 passas, à espera das 12 badaladas, quem é que daqui normalmente nunca faz objetivos? Meta um 0 no chat, por favor. Ou seja, quem até agora nunca pensou em definir algum objetivo? E quando eu digo objetivo é ter mesmo por escrito ou colocar em alguma aplicação, alguma coisa, quem nunca pensou em objetivos? Coloco um 0 no chat, só para eu perceber. Ok? Temos aqui a Ana, Frederico, ok? Agora, quem daqui normalmente tem sempre o objetivo, até o de linha, até o escreve, até coloca numa aplicação, o que quer que seja, mas normalmente nunca tem um plano associado a esse objetivo, coloco 1. Ou seja, neste caso, vocês têm o objetivo, sabem qual é que é, mas depois não têm o plano para o concretizar. Alguém nessa situação? Se tiver, coloco 1. Só para eu perceber o contexto. Ok, parece que não há ninguém. Temos a Nádia, pelo menos. E agora, daqui há alguém que, para além de definir o seu objetivo, também define um plano de ação, mas nem sempre consegue ter o resultado que estava à espera. Se houver alguém nessa situação, coloco um 2. Só para perceber se há aqui alguém que
Olha, o Silvio. Pronto. E daqui, alguém que normalmente define um objetivo, traça um plano de ação e consegue ter os resultados. Coloca um 3. Aqui é alguém que normalmente é bem sucedido quando define as suas resoluções de fim de ano. Há aqui algum 3. Até agora não. Ok. Boa. Então significa que temos aqui sobretudo alguém que nem sequer coloca objetivos. Pronto. Então isso é bom porque assim vai ser ainda mais precioso este webinar, para começarem a colocar os vossos próprios objetivos. Então, quando nós fazemos as resoluções para o ano novo, o que é que às vezes acontece? Que é, se nós temos as nossas resoluções e normalmente até sabemos o que é necessário para as concretizar, porque é que nós não as concretizamos? Este é um primeiro ponto. Porque provavelmente muitas vezes nós até sabemos o que é que era necessário para atingir aquele objetivo. Mas a realidade é que não temos esse resultado. E depois, será que não atingimos os objetivos porque estamos a escolher os objetivos errados? Ou seja, será que eu não estou a colocar um objetivo demasiado alto ou que não é compatível com as minhas circunstâncias e com o meu modo de vida? E se calhar é isso que me causa frustração, porque eu depois, obviamente, não vou conseguir concretizá-lo? Ou será que, se queremos novos objetivos, precisamos de um novo mindset? São algumas reflexões para vocês. E, acima de tudo, pensar um bocadinho agora neste novo mindset. O que é que eu quero dizer com isto? Okay? Pensar um pouco que, se queremos fazer algo diferente, queremos atingir algo diferente, então, se calhar, também temos que ter um comportamento diferente. Faz um bocado de sentido, não é? Ou seja, se nós estamos sempre a ter os mesmos resultados, os mesmos comportamentos, se queremos ter um resultado diferente e atingir um objetivo, então, se calhar, há pelo menos alguma coisa que temos que fazer diferente. Nem que seja, se calhar, a forma de pensar e de ver as coisas. Então, qual é que é essa diferença? Vou começar aqui com uma pergunta, que é, o que é a excelência? E aqui vou pedir a colaboração de algum de vocês que queira, pelas suas palavras, aqui não há certo nem errado, dissesse para si o que é que significa excelência. Ou seja, cada um de nós quer atingir determinados objetivos e eu, por norma, vejo que as pessoas querem sempre atingir objetivos que ligam à excelência. Né? Eu, pelo menos, não conheço ninguém que diga eu quero ser um pior pai, um mau colaborador, um mau filho e não atingir os meus resultados. Né? Normalmente nós queremos atingir objetivos porque eles estão relacionados com a excelência. Então, se algum de vocês pudesse dizer pelas suas palavras o que é que significa para si excelência, o que é que vocês diriam? Para mim é tentar melhorar todos os dias. Ok, boa, bom conceito. Ou seja, um bocadinho aquela metáfora do 1% melhor todos os dias, né? Ou seja, todos os dias conseguir fazer mais um bocadinho. Boa. Mais alguém? Cumprir os objetivos planeados. Ok, boa. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ok, então vou partilhar convosco uma definição que eu gosto bastante como o ponto de partida para irmos para outro raciocínio. Que é uma frase que diz o seguinte: a excelência é uma arte adquirida através do treino e da habituação. Não agimos de forma correta por termos virtude e excelência, mas obtemos-la por termos agido de forma correta. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Já alguém alguma vez viu esta frase? Sou-lhe familiar? Nunca ninguém ouviu esta frase? Não. Ok. Esta frase é de um filósofo já bastante antigo, que é o Aristóteles. E quando eu olho para esta frase, é uma coisa muito interessante que é, ele já há muitos anos, ou seja, ainda muito longe dos tempos que estamos a viver hoje, ele tinha chegado a este raciocínio, que é, se calhar a excelência não é um ato extraordinário, não é uma coisa que vem de inspiração, mas vem acima de tudo de um hábito, vem daquilo que nós fazemos repetidamente. Aquilo que vocês disseram há bocado de, se eu for 1% melhor todos os dias, significa que eu todos os dias estou a fazer determinada coisa e a melhorá-la. Eu estou sempre a tentar cumprir com os meus objetivos. Portanto, eu sou constantemente a realizar um determinado hábito ou um comportamento que, de forma consistente e repetida, me pode levar à excelência.
Portanto, isto à partida faz algum sentido. Para vocês faz também sentido ou não? Alguém que discorda? Sim, faz. Não? Faz bastante sentido. Ok. Então, se a excelência é um hábito, será que nós podemos dizer que a excelência é trivial e é mundana? Ou seja, quando nós falamos em trivial não quer dizer que seja fácil. Mas se é um hábito e todos nós temos que construir hábitos, então se calhar será que ela é simples? Será que ela está ao acesso de todos nós? Ou seja, ao dizermos que é mundana, será que qualquer um de nós consegue alcançar a excelência e logo consegue alcançar os seus objetivos? Isso é um ponto de partida muito interessante que eu li num livro, que eu aconselho, se alguém quiser explorar um bocadinho mais sobre isto, que é um livro que chama-se Grit, G-R-I-T. É de uma psicóloga chamada Angela Duckworth, e lá eu dei conta de um estudo bastante interessante que parte desta premissa, de perguntar, será que a excelência é trivial? Será que qualquer pessoa consegue atingir os seus objetivos? Então, o que é que um psicólogo decidiu fazer? Ele foi analisar nadadores olímpicos. Se nós formos pensar um bocadinho a nível de objetivos, qual é que é, se calhar, a nata ou as principais pessoas que querem alcançar objetivos? São os atletas. Especialmente, por exemplo, atletas de natação, onde se calhar um milésimo de segundo é a diferença entre ser primeiro ou ser segundo, estar no pódio ou ficar fora do pódio. Portanto, atingir objetivos é uma coisa muito importante para estas pessoas. E, para além disso, o tempo que eles têm que treinar, os anos e anos que eles treinam, às vezes para conseguir diminuir essa milésima, para conseguirem atingir o objetivo de uma medalha, de ser nadador olímpico, de participar nos jogos, de ganhar um campeonato europeu. Portanto, isso é muito importante para eles. Então, o que é que ele decidiu fazer? Num estudo que, curiosamente, se chama mesmo The Mundanity of Excellence, de um psicólogo chamado Daniel Chambliss. Então, o que é que ele fez? Durante vários anos, ele foi observando vários nadadores olímpicos, percebendo um bocado a sua rotina, o que é que eles faziam, os seus hábitos, um estudo muito observacional e também de procurar um bocadinho os padrões entre as várias pessoas que ele foi analisando. Então, qual é que foi as 3 grandes conclusões a que ele chegou? A primeira é que a excelência é um fenómeno qualitativo, ou seja, não tem tanto a ver com a quantidade de coisas que nós fazemos, mas sim com uma qualidade em específico. Ou seja, é um bocadinho o princípio que vocês falarem muito bem, que é, não é só fazer a mesma coisa todos os dias, é eu evoluir 1%. Porquê? Porque eu posso estar a fazer o mesmo comportamento, mas eu amanhã estou a fazer melhor do que fiz hoje. E isso deve-se muitas vezes a uma qualidade muito específica do indivíduo. Depois, qual é que foi a segunda conclusão que ele tirou? É que o conceito de talento não é útil. Ou seja, quando ele começou a olhar para alguns nadadores, ele percebeu que a excelência não tinha a ver com um ter mais talento ou não. Ou seja, estava muito relacionado com o esforço e com a qualidade desse esforço. E a terceira é o raciocínio que eu há pouco vos provoquei quando fiz a pergunta. Ele percebeu que de facto a excelência é mundana, que a excelência é trivial. Ou seja, ele percebeu que qualquer pessoa pode chegar a isso e não é algo extraordinário ou extremamente complexo. Uma coisa que eu adorei neste estudo foi que, traduzindo um bocadinho do inglês, traduzindo aqui por palavras para todos percebermos, a grande conclusão deste estudo foi a seguinte: as mais impressionantes façanhas humanas são, na realidade, o agregado de inumeráveis elementos isolados e cada um dos quais, em certo sentido, nada tem de extraordinário. Ou seja, isto é muito curioso, que é, muitas vezes nós achamos que a excelência é algo extraordinário, complexo, se calhar está só ao alcance de alguns, e o que ele percebeu ao analisar vários atletas é que afinal isto é apenas um conjunto de várias coisas simples, feitas de forma consistente, e que isso leva a atingir os nossos objetivos e a alcançar a excelência. Olha que curioso. O que é que nós podemos dizer da excelência, com base aqui um bocadinho neste raciocínio e neste estudo? Peço desculpa estar a interromper, mas só para fazer uma pergunta simples antes Claro, que claro. a apresentação avance demasiado. Qual é que era o Claro, nome claro. do livro mencionado? É Grit, ou seja, G-R-I-T. Grit. Ok, obrigado. Nada.
De qualquer forma, depois no fim também vou deixar algumas sugestões e também depois vai estar lá o livro. Portanto, de qualquer forma, depois vais conseguir ver até a capa e o autor, depois fica mais fácil. Mais alguma dúvida? Se quiserem colocar as vossas questões, já sabem, estão à vontade para abrir o micro e intervir sempre que precisarem. Ok, então, se ninguém tem mais nenhuma questão, vou avançar. Então, o que é que eu estava aqui a fazer um bocado de forma de síntese para condensar um bocadinho este raciocínio que eu trouxe para vocês? É que temos de dizer que a excelência é o agregado de várias coisas simples. Todos nós somos capazes de fazer coisas simples. Então a excelência é trivial porque está ao nosso alcance. Porque se todos podemos fazer coisas simples e a excelência é o agregado de coisas simples, então todos nós podemos alcançar a excelência. Logo, significa que se cada um de nós fizer algumas coisas simples de forma consistente durante algum tempo, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Então, se isso é uma realidade, o que nós podemos dizer acerca da excelência? Um comparativo um bocadinho entre aquilo que nós muitas vezes achamos que é e como é que ela é realmente. Normalmente nós achamos o quê? Que ela é complexa, que é ligada a alta performance, ou seja, só alguns atletas é que conseguem, é acessível a poucos e é resultado de um talento especial. Só que conforme aquilo que nós vimos e os estudos indicam, afinal como é que ela é na realidade? Afinal até é simples, que é um conjunto de ações simples. E quando digo simples não quer dizer que seja fácil, é diferente. Ou seja, custa a fazer, mas não é algo assim tão complicado quanto isso. Está ligado a comportamentos comuns praticados com elevada frequência, ou seja, com atos contínuos e coisas que não são assim tão extraordinárias, está acessível a todos e é resultado de uma rotina consistente. Então, se a excelência é resultado de uma rotina consistente, qual é que é a importância de uma boa rotina? Vou-vos dar aqui um exemplo. Não sei se toda a gente conhece quem é que está ali, mas o nome dele está lá, para quem ainda não tenha conseguido identificar, que é o Usain Bolt. Porquê é que eu trouxe o exemplo dele? É uma coisa muito curiosa acerca da rotina. Mais uma vez, um atleta, né, que tem um objetivo muito específico e tem uma coisa engraçada, que é, se nós formos pensar no Usain Bolt, na corrida que ele faz, ele se calhar ao longo de um campeonato, ele corre quê? 30 ou 40 segundos no máximo, entre qualificações, as finais, etc. Mas se calhar passa 4 ou 5 anos a treinar para conseguir correr esses poucos segundos e conseguir ser primeiro. E qual é que é a grande questão aqui, se calhar, da excelência dele? Não é ele de repente ganhou o dom da velocidade e conseguiu ser melhor do que os outros. Não, é o trabalho que ele fez constantemente e é a rotina em que ele se baseia. Um bocado aquele meme que nós às vezes vimos, conseguimos ver nas redes sociais, mas que aqui faz algum sentido, né? Do eat, train, study, sleep, repeat. Aqui o train podia ser work, o study podia ser work, podia ser como vocês entendessem. Mas basicamente é um conjunto de coisas simples que nós vamos fazendo de forma repetida e que isso vai fazendo com que nós fiquemos melhores e alcancemos a excelência e os nossos objetivos. Ou seja, podemos então dizer que se calhar a rotina é uma boa base para nós começarmos para atingir alguma excelência e com isso atingir objetivos de uma forma mais consistente e de uma forma mais fácil. Nós olharmos uma coisa muito interessante no mundo cada vez de mais diversidade, em que temos mais coisas novas, procuramos a novidade, nós formos olhar para a rotina de uma pessoa de sucesso, imaginem um atleta, se nós traduzíssemos o dia-a-dia dele num pequeno filme, provavelmente a reação que nós teríamos a ver esse filme era a desta imagem. Seria uma coisa bastante boring, bastante aborrecida, porque basicamente iria ser sempre o mesmo. É acordar, comer, treinar, descansar, voltar a repetir. Ok, agora tem uma coisa diferente, vai competir. Sai da competição, volta a treinar. Volta a competir. Sai da competição, tem umas férias, volta a treinar. Ou seja, se nós formos analisar o dia-a-dia deles, não tem nada de extraordinário. É só algumas coisas simples, só que é feito até a exaustão. É feito de uma forma bastante contínua. E é esse o grande segredo da importância de uma boa rotina. E agora, falando um bocadinho numa coisa que vocês já anteciparam há pouco, que é o tal 1% todos os dias.
que é de um livro que se chama Hábitos Atómicos. É mais uma recomendação para quem quiser estudar um bocadinho mais sobre hábitos e perceber aqui os juros compostos do aperfeiçoamento, que é esta melhoria contínua. Se vocês virem aqui neste gráfico, traduz a evolução de ser 1% melhor todos os dias ou 1% pior. Aqui, como o número não está muito explícito, aqui ao lado conseguem ver de uma forma mais nítida. Eu, ao final do ano, se melhorar 1% todos os dias, como vocês estavam a dizer, eu consigo ser quase 38 vezes melhor do que eu era. Mas se eu regredir 1% todos os dias, o meu valor vai quase para zero. E estamos a falar apenas de 1%. Portanto, vejam como é que 1% todos os dias pode fazer uma grande diferença. Ou pensem agora, por exemplo, o que é que seria vocês quererem fazer uma viagem. Imaginem que vocês querem ir, por exemplo, para a França, vão a Paris agora, vão lá fazer um tour romântico, por exemplo, no Natal, qualquer coisa do género, e o piloto diz-vos assim, ok, eu vou desviar 1%, 1 grau, vou desviar 1 grau da minha rota. Se calhar ao longo de todo o percurso, o destino, em vez de ser França, se calhar vocês podiam, não sei, parar na África do Sul ou noutro sítio qualquer. Porquê? Porque uma pequena diferença, 1%, 1 grau, o que é que seja, pode influenciar drasticamente a longo prazo tudo aquilo que é o nosso resultado. E às vezes nós negligenciamos isto. Às vezes uma coisa tão simples que pode fazer a diferença, nós achamos, é só isto, então se calhar não vale a pena fazer. Vale, porque se vocês fizerem só isso todos os dias, já conseguem ser quase 38 vezes melhor. Até aqui. Alguma dúvida? Todos estão a acompanhar? Alguém quer colocar alguma questão? Não? Está tudo bem, está tudo bem. Ok, boa. Bom, agora que falámos um bocadinho aqui de uma mudança um bocado de mindset, ok, desta conversa acerca de excelência, de rotina, das pequenas coisas, das coisas simples, vamos agora entrar naquilo que é de facto o tema principal do nosso webinar e tentar perceber como é que isto tudo se vai encaixar e porque é que foi importante dar este contexto e trazer estas reflexões para vocês, para agora as coisas encaixarem de uma forma diferente. Quando nós falamos de objetivos, normalmente ocorre sempre aqui uma ferramenta, que é o SMART. Já alguém ouviu falar desta ferramenta? Alguém já tinha visto antes? Já conhecia? Sim. Ok. Pronto, é uma ferramenta bastante comum, portanto, basicamente é uma forma de nós traduzirmos de uma forma muito mais pragmática e direta um determinado objetivo, assente nestes pilares, em inglês. Basicamente se traduz em ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, ou seja, consegue ser medido ao nível do tempo. Só que, ao longo dos tempos, foi-se fazendo alguns estudos e o que é que se percebeu? Que muitas das pessoas que tinham objetivos SMART depois não conseguiam atingir os seus objetivos. Curioso. Então, quer dizer, as poucas pessoas que de facto definem os seus objetivos também não conseguem atingir os objetivos? Então, porquê é que isso será? É que normalmente cai aqui numa armadilha, que é, se os nossos objetivos são assim tão específicos e tão normais, eles acabam por ser quase uma checklist. Então, se eu tiver uma data de objetivos em que eu constantemente consigo fazer um check, atingir, o que é que começaram a reparar? Chega a uma determinada altura que nós caímos num conformismo, caímos numa falta de aperfeiçoamento. Porquê? Porque já é muito básico nós atingirmos aquele determinado objetivo. E é um bocado a perspectiva de vocês pensarem, ok, eu quero atingir isto, atingi, ok, e agora? O que é que há mais para além disto? O que é que eu agora vou fazer mais? É que eu costumo às vezes brincar. Alguém quer perder 10 quilos, perde. Pronto, acabou. Só que agora se calhar a seguir volta a ganhar mais 10 e volta a ter que perder e fazer o mesmo objetivo. Então eles começaram a perceber. Então, para lá. Se há aqui muitas pessoas que caem no conformismo e acabam por não conseguir fazer mais e alcançar os seus objetivos, porque eles veem isto meramente como uma checklist, como este está feito, este está feito, este está feito.
Então tem que haver aqui qualquer coisa de diferente. E começaram a pensar, será que isto tem a ver com a ambição? Será que nós temos que ter objetivos muito maiores e que se calhar não conseguem ser smart? O que é que os psicólogos começaram a perceber-se também? Se eu tiver um objetivo demasiado grande, demasiado ambicioso, ou seja, se eu quiser chegar ao topo de uma montanha, muitas vezes o que é que acontece? Como ele também não é smart e eu não tenho um plano de ação e não consigo pô-lo por várias etapas, ele torna-se tão grandioso, torna-se tão overwhelming, parece que é tanta coisa que nós temos que fazer, nem sabemos por onde começar, nós acabamos por desistir. Porque é tão complicado. Torna-se uma coisa com tantos passos, com tanta coisa, eu nem sei como é que hei de começar, então se calhar vou já desistir. Há aqui uma coisa curiosa que é, alguém que tenha objetivos muito ambiciosos, normalmente não alcança objetivos, porque acaba por desistir. Mas aqueles que têm objetivos smart e vão cumprindo esses objetivos, depois também acabam por desistir. Nos outros ficam conformados. Então, mas afinal, vocês agora estão-me a perguntar, então Flávio, se tanto uma como a outra não resultam, então o que é que resulta? Resulta se nós começarmos por aqui outro raciocínio que é, como é que se come um elefante? E vocês agora estão a pensar, porra, mas Flávio... Às fatias, uma de cada vez. Exatamente, já alguém se antecipou, é mesmo isso. É um pedacinho de cada vez. Ou seja, qual é que é aqui o raciocínio? É que a melhor estratégia é juntar as duas estratégias. Ou seja, normalmente quem tem sucesso e atinge os seus objetivos, tem um grande objetivo que é o elefante, é o chegar ao topo da montanha, só que depois tem os pequenos pedaços que ele vai comendo, as pequenas etapas que ele vai escalando, que mais nada são do que objetivos smart. Ou seja, se eu tenho uma coisa complexa com muitos passos, mas eu consigo dividir isso em pedaços bem simples, bem objetivos, e que eu consigo não só cumprir, mas perceber o que é que vem para além disso, então essa é a estratégia ideal para conseguir o sucesso e atingir os nossos objetivos. E como é que nós podemos fazer isso? Através de uma ferramenta que se chama o modelo 4M, ou 4M Framework. Já alguém ouviu falar nisto? Tem ideia do que é que possa ser? Não? Ok. Se calhar agora quando eu for mostrar, talvez já vos diga alguma coisa. 4Ms, portanto, é basicamente dividido nestas 4 etapas. Mega, macro, meso e micro. E vocês podem pensar nisto para tudo. Por exemplo, nas etapas de um projeto de software, por exemplo. Ok, eu tenho um mega projeto dividido em macrociclos, mesociclos e microciclos. Podemos pensar quase como uma estrutura. Se calhar o mega pode ser o mundo, macro pode ser um continente, meso pode ser um país, micro pode ser uma cidade. Nós podemos dividir isto de várias formas. Mas acima de tudo tem a ver um pouco com todo o raciocínio que eu partilhei convosco há bocado. Ou seja, eu tenho o mega, que é o meu elefante, mas eu consigo ir descascando tudo até chegar ao micro, que é apenas um pedaço. Só que é engraçado que é, eu não consigo chegar ao mega sem o micro, mas se eu só fizer o micro, eu também não consigo chegar ao mega. Então está tudo relacionado, está tudo integrado. Então agora, se nós formos pensar neste modelo e transpor para um plano de ação, como é que nós poderíamos fazer? Então vou passar aqui a um plano de ação, vamos fazer aqui um exemplo prático, para vocês perceberem como é que a estrutura se adequa e como é que nós podemos traçar um objetivo. Mas antes disso, até porque muitos de vocês colocaram aqui 0, portanto muita gente não tem, normalmente não traça objetivos, e se calhar muitos de vocês podem estar a perguntar, Flávia, então mas como é que eu vou fazer um plano de ação se eu nem sequer tenho um objetivo? Calma, vocês acham que não têm um objetivo? Porque agora já têm. Que é o primeiro objetivo vosso vai ser descobrir qual é que é o vosso objetivo. Eu sei que parece um bocado quebra-cabeças, mas é mesmo isso. Às vezes o primeiro passo é, ok, ainda não sei que objetivo é que eu quero. Então eu vou implementar um plano para ter mais clareza, para perceber qual é que é o objetivo que eu quero trabalhar. E quando o descobrirem, podem novamente aplicar este modelo.
Ok? Então vamos dar um exemplo prático para ver se isto tudo encaixa e se consigo-vos ajudar a começar aqui a traçar um plano de ação para, em 2023, cada um de nós atingir os seus objetivos, ou pelo menos ter alguns e concretizar alguns deles. Ok? Já sabem, se tiverem alguma questão, vão colocando, estejam à vontade, que agora é a parte mais prática e pode gerar algumas dúvidas. Então, para uma forma didática e pedagógica, vamos pensar isto como melhorar a forma física, ok? Só para ser um exemplo um bocadinho mais prático, se calhar toda a gente consegue visualizar, fica um bocadinho mais fácil, mas vocês podem usar este raciocínio, esta metodologia, para qualquer outro tipo de objetivo, ok? Vocês olharem para aqui, eu digo a forma física que sempre sonhei. Mas se eu disser isto em voz alta, vocês não fazem ideia qual é que é essa forma física. Mas eu sei. E se cada um de vocês pensar na forma física dos vossos sonhos, vocês também sabem qual é que é. Mas se forem ver, não tem nada de smart. Isto não é objetivo, não é mensurável. Eu não consigo dizer exatamente quais é que são as medidas do físico, quanto é que tem de cintura, quanto é que tem de perna. Mas se cada um de vocês pensar neste objetivo, vocês sabem e conseguem visualizá-lo. Então, o que é que nós podemos dizer? É que este é o nosso mega objetivo. Ok? Este é aquele topo da montanha, o nosso elefante. Mas agora temos que começar a ir pedaço a pedaço, certo? Então, o que é que nós podemos ver? Forma física. Uma das coisas que, naquele livro que eu referi há pouco, o Grit, o que essa autora refere que é muito interessante é, quando nós temos um objetivo, nós podemos pensar de uma forma de dividir, que é o quê? Quais é que são os 3 pilares que vão estar por baixo deste objetivo que são necessários para que ele se concretize? Ok, então vamos ver aqui um exemplo. Imaginamos que eu, para a forma física dos meus sonhos, eu preciso ter 10% de body fat, ou seja, apenas 10% do meu corpo é gordura. É um indicador, é um objetivo que eu quero atingir, ok? Posso dizer que quero ter o corpo tonificado, ou seja, para eu alcançar o meu mega objetivo, eu quero que o meu corpo tenha muita massa muscular. Quero também que a minha idade biológica seja menor que a minha idade cronológica, ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu nasci 23 de 4 de 94, portanto, em 2023 terei 29 anos, mas queria, por exemplo, que a minha idade biológica fosse de 25, ou seja, o meu organismo tem uma idade inferior à minha idade real. Pronto, isto pode ser um dos meus objetivos, que eu acho que vão ser os pilares para alcançar esta forma física. Então, agora, se nós formos olhar para isto, o que é que isto será? Macro-objetivos. Ou seja, eu já comecei a pegar no meu elefante e já o dividi em 3 pedaços mais pequeninos. Ok? Até aqui, todos estão a acompanhar o raciocínio? Alguém quer colocar alguma questão antes de avançarmos? Não? Ok. Então, agora, vamos novamente fazer o mesmo raciocínio, mas por uma questão aqui de tempo, como não vamos conseguir fazer o plano de ação por completo, vamos focar aqui neste primeiro pilar, 10% de body fat, ok? 10% de gordura corporal. Então, o que é que nós podemos fazer agora? Vamos fazer novamente o mesmo raciocínio, que é, quais é que são os 3 outros objetivos, os 3 outros pilares que eu preciso de atingir para atingir estes 10% de body fat? Ok, eu preciso ter um plano nutricional, eu preciso preparar as minhas marmitas, porque, pá, se calhar vou almoçar muitas vezes fora, se calhar não consigo comer saudável, não sei como é que é a comida, se calhar é melhor ser eu a preparar, respeitar o plano, saber o que é que estou a comer, e preciso de controlar o meu peso. Pronto, isto é apenas um exemplo, mas baseando que, ok, estas são 3 coisas fundamentais que eu preciso para atingir o meu macro-objetivo. Ok, então, o que é que nós podemos dizer acerca destes 3 pilares? São os nossos meso-objetivos. Ou seja, nós estamos cada vez mais a entrar, a ir a fundo e a descer na nossa montanha. Estamos a chegar cada vez a pedaços mais pequenos do nosso elefante. Ok? Então agora, vendo por último, se eu tiver estes 3 pilares, ok? Tenho um plano nutricional,
tenho que preparar as minhas marmitas e tenho que fazer controle do meu peso. Ok, então agora vou definir para cada um deles quais é que são as 3 ações fundamentais que eu tenho que fazer para que isto se concretize. Ok, então vamos pensar. Tenho algum plano nutricional? Não. Conheço algum nutricionista? Também não. Não tenho nenhum amigo? Ok, então esta semana vou pesquisar nutricionistas na área de Lisboa. Ok? Primeira ação. Segunda, vou marcar uma consulta para a data mais próxima possível, aquela que estiver disponível. E no dia em que eu receber o plano, vou começar a segui-lo. Ok? Portanto, se nós formos a pensar a forma definitiva, a forma física dos meus sonhos, neste momento já está traduzida em pesquisar um nutricionista, contactá-lo e ele enviar-me um plano. Portanto, já, parecendo que não, os pedaços do elefante já estão a ficar bem mais pequeninos. Agora, preparando, por exemplo, as marmitas, eu posso pensar, ok, o que é que eu preciso de fazer? Preciso de ter o que é que eu vou comer e ter os ingredientes necessários para fazer esse menu. Ok, então todas as sextas à noite eu vou fazer isso. Vou fazer o meu menu e vou fazer a minha lista de compras. Qual é que é a segunda ação? Vou fazer as compras, sábado de manhã, e domingo de manhã vou preparar as refeições. Portanto, de uma coisa que parecia ultra abstrato e da forma física e como é que eu vou conseguir, neste momento estão em ações muito práticas daquilo que pode ser o meu dia-a-dia. Agora, vamos ao controle de peso. O que é que eu posso fazer? Ok, vamos imaginar, tenho uma balança, mas ela apenas me dá o peso. Eu gostava de ter outros indicadores, gostava de guardar os dados. Ok, então vamos imaginar que eu vou comprar uma balança digital, consegue fazer o rastreamento dos meus índices corporais. Guardo no meu telemóvel, sempre que eu quiser consigo ver os meus dados, sincronizo tudo, espetacular. Vou começar a pesar-me 3 vezes por semana e defino segunda, quinta e sábado. E vocês, se repararem, o que é que isto é? É smart. Eu estou a dizer o que é que vou fazer, é atingível, eu consigo fazer, estou a ser específico e consigo medir. Ok? Por último, todos os domingos vou analisar os dados que eu tenho na aplicação. Pronto. Se eu olhar para isto, o que é que nós podemos dizer? É que os meus micro-objetivos nada mais são do que comportamentos rotineiros. Ou seja, qual é que foi o raciocínio todo deste webinar para as coisas encaixarem? É que muitas vezes os nossos grandes objetivos começam a ser atingidos quando nós executamos comportamentos rotineiros que nos levam a micro-objetivos passam a meso-objetivos, macro-objetivos, mega-objetivos. Ou seja, eu começo por fazer algo muito simples, que eu repito várias vezes, e que ao longo do tempo isso vai terminar um resultado, eu atinjo um objetivo e consigo evoluir ao longo da escala dos meus objetivos. Mas como é normal, em cada plano de ação, só há um plano de ação que é verdadeiramente perfeito. Não sei se sabem qual é que é. O plano de ação que é totalmente perfeito e completamente infalível é aquele que nunca sai do papel. É o único que nunca falha. O que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que isto é o primeiro mês. O plano de ação só vai funcionar se nós tivermos a capacidade de o adaptar às nossas circunstâncias, de ir melhorando. Ok? Da tal melhoria contínua. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que eu agora vou para o segundo mês. Ok? Eu vou estar a fazer a mesma rotina, exatamente os mesmos pilares, exatamente os mesmos meso-objetivos, só que, por exemplo, eu no segundo mês, será que eu preciso de contactar novamente um nutricionista? Já tenho um, a não ser que ele seja muito mau, não preciso de contactar novamente. Então o que é que eu vou adaptar? Ok? Então todos os meses eu vou à avaliação e à consulta com o nutricionista. Eu vou avaliar os dados e vou continuar a seguir o plano. Pronto, e provavelmente a partir daqui, para atingir o nosso objetivo, eu só preciso de repetir isto todos os meses. Não preciso fazer mais nenhum ajuste. Preparar as marmitas. Vamos imaginando que eu, no primeiro mês, comecei a perceber: epá, eu à sexta-feira às vezes gosto de sair, trabalho até mais tarde, vou de viagem, não me dá tanto jeito de fazer o planeamento. Ok, tudo bem. Então vou passar a fazer esse planeamento ao sábado de manhã. Ou seja, o plano de ação vai funcionar, porque eu percebi que para mim, para as minhas circunstâncias e para a minha rotina, o que faz mais sentido agora é tornar isto ao sábado de manhã. Ou seja, eu adaptei o meu plano, mas não deixei de fazer um comportamento diferente. Eu simplesmente adaptei
à circunstância dos dias e da minha rotina. Vou passar a fazer as compras sábado à tarde e cozinho ao sábado de manhã, ou ao domingo de manhã. Controle do peso. Se calhar percebi, ok, 3 vezes por semana não é suficiente, estou a pesar em horários diferentes, ok, vou passar a pesar-me todos os dias de manhã em jejum, porque é mais correto, ou seja, evoluí novamente o meu plano porque percebi que não estava a funcionar. Domingos à noite vou analisar os dados da semana e como o meu peso está a variar um pouco, o que é que eu vou fazer? Olha, vou também contabilizar as minhas calorias. Porquê? Porque isso vai-me ajudar um bocadinho mais a controlar o meu peso. Então, o que é que eu quero de facto mostrar então com este plano de ação? É aquilo que parecia um objetivo com tantas coisas, nós conseguimos traduzir em pequenas ações do nosso dia a dia, em pequenas coisas rotineiras. Não quer dizer que nós vamos fazer diariamente, mas que faz parte da nossa semana, faz parte da nossa rotina. Eu diria que nada disto é assim tão complexo. Acho que todos nós estamos ao alcance de fazer e isto é meramente um exemplo. Cada um de vocês pode achar que este objetivo é diferente, este é diferente, pode adaptar. Por exemplo, preparar marmitas. Se calhar vocês podem me dizer, Flávio, eu não tenho muito tempo, não gosto de cozinhar, não sou muito bom a cozinhar. Qual é que pode ser a minha tarefa? Se calhar é procurar uma empresa que forneça marmitas saudáveis, por exemplo. E já é um outro passo adaptado à vossa realidade e ao vosso plano. Ok? Conseguiram perceber o raciocínio? Deu para acompanhar tudo? Tem alguma dúvida? Deu para acompanhar ali, não há dúvidas. Boa, boa. Sim, eu queria perguntar uma coisa. Temos aqui o plano escrito, né? De que vamos fazer, e de certeza com algum cronograma. Caso contrário, acho que não seria smart, não? E o coisa. Como lidar com atividades extraordinárias, acho que posso chamar assim? Boa, uma excelente questão. Pronto, normalmente há uma regra engraçada que tem muito a ver com a rotina, que normalmente se diz que é não cometas o mesmo erro 2 vezes. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que não vai haver planos perfeitos e isto é tudo um plano teórico e ideal. Ou seja, idealmente nós faríamos isto todas as vezes, cumpríamos sempre, fazíamos um checkzinho na nossa lista, tudo correria bem. Mas como disseste muito bem, existem eventos extraordinários, existem imprevistos, existem muitas coisas. O que é que normalmente é sempre bom? Aceitar o que é o imprevisto, lidar com ele da melhor maneira, mas acima de tudo no dia a seguir, voltar à mesma rotina e às mesmas tarefas. Ou seja, imagina, estamos aqui na parte da forma física e neste caso na parte mais de comer saudável, de ter um plano nutricional. Ok, se calhar tiveste, olha, imagina, foste ao evento, foste ao jantar da Obey e se calhar abusaste um bocadinho. Está tudo certo, faz parte, é o evento ideal para que isso aconteça. Agora, não faças é que isso passe a ser a realidade dos teus dias todos a seguir. Ou seja, se tens uma rotina a cumprir e queres atingir determinado objetivo, ok, lidas com esse imprevisto e com essa anomalia da rotina de uma forma tranquila e normal e no dia a seguir voltas a fazer exatamente aquilo que costumas fazer nos outros dias. É um bocado esse o raciocínio e acima de tudo ver isto como uma base de apoio e de suporte ao nosso dia a dia. Ou seja, se tiveres estes comportamentos muito automatizados, o falhares uma vez ou outra não vai interferir muito com o teu resultado e acabas depois por conseguir continuar a fazer isto nas próximas vezes. Porque o que custa sempre é o inicial, não é? Para quem aqui ainda não faz nada disto, o primeiro mês vai custar mais, o segundo mês já vai custar um bocadinho menos. Se calhar ao quarto mês, este plano que aqui está, vocês já nem precisam de olhar para ele, porque já é automático. Isto já faz parte do vosso dia-a-dia. Se calhar já é a altura do plano de ação, de vocês dizerem-me assim, ok, Flávio, eu neste momento não consigo atacar todos os objetivos ao mesmo tempo. Ok, então vou pegar aqui no macro-objetivo e vou cumprir este. Ok, este já está dentro da minha rotina, eu consigo fazer isto de uma forma prática, quase sem pensar. Ok, então está na hora de avançar para o próximo.
acima de tudo, respeitar muito aquilo que é a rotina, os nossos tempos e lidar da melhor forma com os imprevistos que vão sempre acontecer, mas não fazer com que eles passem a ser a regra. Ou seja, eles têm que ser a exceção e não tornarem-se a regra. Não sei se consegui responder totalmente à tua questão. Sim, está de boa. Ok, boa. Ok, então para finalizar aqui um bocadinho esta parte do plano de ação, é uma coisa que pode não parecer tão importante, mas que pode ser vital para cada um de nós cumprir o seu plano de ação. Que é uma pergunta muito simples. Como é que eu sei que estou a ter resultados se eu não sei como é que eu meço o meu sucesso? Ou seja, eu tenho um determinado objetivo e esse objetivo eu quero que ele traga um determinado resultado. Mas como é que eu sei que eu estou a ter sucesso? Porque eu quero ter a forma física dos meus sonhos, mas se eu for treinar esta semana todos os dias ao ginásio, eu quando chegar ao final da semana, se calhar pouco ou nada mudou. Mas mudou muita coisa. Eu é que não tenho essa percepção. Então, o que é muito importante? Nós temos uma coisa que se chama medidores de sucesso. Ok? E cada um de nós tem os seus próprios medidores. Portanto, é uma coisa altamente personalizável. Então, eu vou só definir aqui um bocadinho o que é que são e depois vamos dar alguns exemplos para vocês perceberem e depois conseguirem, cada um de vocês, implementar no vosso dia-a-dia. Como eu estava a dizer, medidores de sucesso são altamente subjetivos, individuais e personalizados, ou seja, cada um de nós pode ter o mesmo objetivo. Imaginem que todos nós queremos alcançar a forma física dos nossos sonhos. Mas se calhar eu tenho uns medidores de sucesso, o Frederico tem outros, a Ana tem outros e por aí fora. Porque cada um de nós, dentro da sua experiência e da sua rotina, valoriza coisas diferentes. E porquê é que eles são importantes? Porque são pistas evidentes que estamos no caminho certo. Ou seja, imagina aquilo que eu estava a dizer há pouco. Estás a ir várias vezes ao ginásio, mas achas que o teu corpo não está a evoluir. Mas, por exemplo, o facto de tu se calhar fazeres um exercício com 5 kg e agora já fazes com 7,5, isso pode ser uma pista, isso pode ser um medidor de sucesso, porque tu estás a ver uma evolução. Ou seja, há uma pista que te garante que estás no caminho certo, porque estás a evoluir, não é? Ou seja, aquele tal 1% todos os dias está a acontecer. E por último, são muito importantes porque são reforços positivos e necessários para continuar, ou seja, estamos numa evolução física, mas o resultado está a demorar algum tempo. Se eu achar que não estou a evoluir e não tiver medidores de sucesso, o que é que pode acontecer? Eu se calhar desisto. Porque eu estou a treinar há 2, 3, 4 meses. Mas eu não vejo muita diferença no meu físico. Eu não estou a ver... Não, na realidade existem muitas coisas que vão mudar. Só que se calhar tu não estás a conseguir medir e a ter a percepção desse resultado. Porque só estás focado na parte física, na parte visual. Mas existem muitos outros indicadores que podem mostrar que tu estás a ter sucesso. Brincando um bocadinho, o que é que são medidores de sucesso? Eu trouxe-vos aqui um meme e uma imagem muito particular. Eu gosto particularmente deste meme porque normalmente é muito para aquelas pessoas quase fanfarrões, não é? Que só ficou em terceiro, mas faz mais festa do que os outros dois. Mas eu também posso encarar isto de uma maneira diferente, que é o que é que garante que o terceiro lugar ele não estava à espera do objetivo dele ser ficar no top 20 e de repente ele ficou em terceiro. Se calhar a reação dele é porque isto é um medidor de sucesso extraordinário para ele. Porque é altamente individual. Se calhar o objetivo dele era ser primeiro e ele cumpriu. Se calhar este ficar no top 20, ficar em terceiro é fantástico. Então se calhar a celebração dele tem a ver com isso. Porque o medidor de sucesso dele era diferente. Tal como dentro do mesmo objetivo, imaginando esta imagem, o meu medidor de sucesso pode ser: eu quero que esta árvore a branco cresça. Mas se calhar para outros o vosso medidor de sucesso é a relação entre este homem e esta mulher a preto tem que evoluir. Ou seja, mesmo objetivo, mesma realidade, medidores de sucesso diferentes. Porquê? Porque cada um de nós tem os seus. Então agora, passando de uma parte muito mais abstrata e conceptual para uma coisa muito prática, o que é que nós podemos mostrar como medidores de sucesso para que vocês possam, de facto, ter os vossos e perceber aqui um bocadinho a dinâmica. Novamente, vou usar
o exemplo da melhoria da forma física, só para, de forma pedagógica, ser mais fácil estarmos sempre sobre o mesmo raciocínio e sobre o mesmo exemplo e para ficar mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu senti-me com mais energia. Se calhar, pá, ao longo do meu dia, chegava ao final do trabalho, senti uma quebra muito grande. Se calhar agora chego ao final do dia e ainda tenho alguma energia para, sei lá, fazer uma atividade que eu gosto, brincar com os meus filhos, o que é que seja. Sinto-me mais leve, provavelmente porque eu estou a comer melhor, então estou mais bem nutrido, sinto-me mais leve, sinto-me mais confortável, consigo estar melhor e mais bem disposto ao longo do meu dia. Olha, consigo aguentar mais tempo a brincar com os meus filhos. Pode ser, por exemplo, um medidor de sucesso. Para quem tenha filhos, se calhar, pá, antigamente 10 minutos ficávamos a bufar porque estávamos a jogar a bola com os filhos, se calhar agora aguentamos meia hora. Se calhar agora até quase é o nosso filho que se cansa primeiro do que nós. Isso pode ser um medidor de sucesso. Sinto mais confiante à frente do espelho, por exemplo. O facto de algumas melhorias físicas eu conseguir olhar e sentir-me mais confiante pode ser mais um medidor de sucesso. Eu senti que a roupa me fica melhor. Ou, por exemplo, ouvir o meu parceiro elogiar o meu esforço e o meu físico. Ou seja, se nós formos olhar, são coisas que nós raramente damos importância, são muito simples, podem acontecer no nosso dia-a-dia e muitas vezes é uma coisa extraordinária que é, são motivadores e reforços para nós continuarmos com o nosso plano. É aquilo que eu estava a dizer, o resultado pode estar a demorar, mas se nós soubermos que os nossos medidores de sucesso estão a ser cumpridos, isso vai continuar a fazer com que nós continuemos no caminho certo, continuemos motivados e provavelmente conseguimos cumprir com o nosso plano de ação e finalmente atingir os nossos objetivos. Para que então 2023 seja um ano de sucesso para todos nós e para quem não tenha objetivos passe a conseguir ter alguns, para quem tinha passe a ter um plano de ação e quem já tinha um plano de ação passe a conseguir ter mais resultados. Portanto, fazendo agora aqui uma síntese e um resumo de todo o nosso webinar para tentar ver se ficou tudo claro e se toda a gente conseguiu acompanhar todos os raciocínios. Vamos fazer aqui um pequeno resumo antes de fechar o webinar. Portanto, falámos da trivialidade da excelência. A excelência é trivial porque está ao acesso de todos. E vimos que a excelência é um acumulado de práticas simples feitas de maneira consistente. Depois falámos da rotina. E percebemos que a rotina é muito importante porque é o caminho consistente para alcançar os nossos objetivos. Ou por outra, a rotina é a base para a excelência. Depois falámos da definição de objetivos, a importância de ter mega objetivos sustentados em micro-hábitos, ou seja, o modelo 4M, portanto, mega, macro, meso e micro. E uma boa aplicação da metodologia SMART, ou seja, eu não tenho só o SMART como uma checklist, eu tenho o SMART aplicado aos comportamentos rotineiros, aos meus micro-objetivos do dia-a-dia, que são SMART, são muito específicos, eu sei que são atingíveis, que são realizáveis, consigo medir, é específico e eu sei medi-los no tempo e acima de tudo consigo cumprir com que, se eu estou a fazer isto todos os dias, isto é a base para eu atingir os meus meso-objetivos, quando eu atingir os meus meso, consigo atingir os meus macro e quando atingir os meus macro consigo atingir o meu mega objetivo. Ou seja, eu vou comendo pedaço a pedaço até conseguir comer por completo o meu elefante, que é o meu tal objetivo grandioso. Finalmente, falámos do plano de ação e aqui uma coisa muito importante é que o bom plano de ação é o que melhor se adapta às circunstâncias. Portanto, há bocado colocaram-me essa pergunta e cá está, o bom plano é aquele, ok, tens um imprevisto, lidas com esse imprevisto e voltas ao teu plano, voltas à tua rotina. Não há problema nenhum. E depois a importância dos medidores de sucesso como o reforço para nós cumprirmos o nosso plano de ação e acima de tudo, uma coisa que muitas vezes hoje em dia se diz que é que todos temos de ter disciplina, mas às vezes esquecemos de uma coisa muito importante que é nós para sermos disciplinados temos que ter pelo menos alguma coisa que nos motive a ser disciplinados. E ter estes medidores de sucesso pode ser uma boa pista para nós vermos
que as coisas estão a correr bem, sentimos mais motivados e continuarmos com o nosso plano para atingirmos o nosso objetivo. Para fechar, deixar-vos aqui 2 sugestões que eu falei ao longo deste webinar. Portanto, o livro que eu referi várias vezes, que é o Grit, é este livro aqui, para quem tinha perguntado. E outro livro também muito interessante é o Hábitos Atómicos, um bocadinho numa componente diferente da formação de hábitos, mas que pode ser interessante para caso algum de vocês queira mudar alguma rotina, algum hábito, queira conhecer um bocadinho mais acerca dos fundamentos e como é que funciona o comportamento humano. Para quem gosta de ler, e agora estamos na altura do Natal, eventualmente possam querer oferecer alguma coisa ou até comprar para vocês. Estão aqui duas boas sugestões, se assim o entenderem. Por último, deixar-vos os meus contactos. Portanto, caso alguém queira, sei lá, colocar alguma questão, dar algum feedback, esteja a fazer o seu plano de ação e tenha alguma dúvida, pensa, pá, estou a fazer isto, mas não percebi bem aquele raciocínio, se calhar não ficou muito bem claro, estejam à vontade para me contactar, mandem uma mensagem, mandem um e-mail, naquilo que eu puder ajudar, podem contar comigo. Pronto, concluindo aqui a minha apresentação, vou tirar aqui a tela e desde já estou disponível para caso algum de vocês tenha alguma dúvida, queira dar algum feedback, queira dizer alguma coisa, partilhar, estejam à vontade, é agora o tempo para isso. Portanto, quem quiser dizer alguma coisa, esteja à vontade, basta abrir o micro e dizerem de vossa justiça. Flávio, eu tentei encontrar você aqui no LinkedIn, mas não consegui. É o Flávio Pinheiro mesmo? Espera aí, deixa-me ver. Sim, à partida conseguirias. Espera aí, deixa-me ver. Se procurares por Flávio Pinheiro, se calhar aparece. Porque o Flávio Pinheiro, eu acho que é o link quando colocas diretamente pelo computador. Porque se pesquisares no smartphone, eu acho que não dá para procurar diretamente pelo handle. Acho que sou o Flávio Pinheiro. Acho que já colocaram aí. Exato, o Frisart já colocou aí. Então, não sei se alguém quer deixar algum comentário, dar-me algum feedback, alguma dúvida que tenha ficado. Sei que provavelmente foi bastante coisa e às vezes temos que tentar condensar muita informação e vários exemplos dentro de um webinar de 1 hora. Portanto, se às vezes tenha ficado alguma dúvida, alguma questão, estejam à vontade. Se